É que não é uma nova regra do BPC, né? É que é um pente fino no BPC. Então, não é corte do BPC, mas eles vão passar um pente fino, enfim, uma série de coisas, pedir para que as pessoas tenham uma periodicidade maior para comprovação de que precisa do BPC. Mas, assim, a gente está falando de gente que normalmente precisa do BPC, e essas comprovações, a gente teve um primeiro pente fino no governo Temer e no do Bolsonaro. Uhum. Para a nossa base social, por exemplo, no MTST, são muitas pessoas que recebem o BPC. E esse pente fino, normalmente, é uma mudança, às vezes até de laudo. Assim, a pessoa não tem capacidade de voltar ao trabalho e, do nada, o médico olha e fala, nem olha direito na cara das pessoas e, não, pode voltar. Então, assim, esse pente fino, normalmente, ele acaba sendo impeditivos de acessar o benefício. Então, não pode acontecer isso, né? Por isso que a gente tem se colocado com bastante ressalva em relação a essa mudança do PPC, porque chamar de pente fino e parece que, não, é porque tem gente que acessa e não deveria acessar, mas normalmente é o contrário, né, que acontece. Essas pessoas que mais precisam vão acabar ficando fora do BPC e isso tem um impacto na miséria, tem um impacto, enfim, em toda a economia, mas na vida das pessoas também, né? Normalmente são as pessoas que também, mulheres, na maior parte, que são as provedoras de renda na casa. Então, isso vai ser um impacto brutal para essas famílias que mais precisam. Em relação ao salário mínimo, é um grande erro que eles estão fazendo também, né? Porque, assim, estava até vendo uma conta que o Pedro Rossi postou ontem no Twitter, que também vem bastante aqui no ICL, né? Uhum. Ele mostra, né, que se a nova regra estivesse valendo, que a nova regra é a inflação, né, INPC, que no Brasil também a gente tem uma bizarrice, que a gente tem 11 indicadores de inflação por causa da nossa herança de inflação, né? Então é o INPC mais o PIB de 2 anos atrás, com a variação limitada não pode ser menos que 0,6% e não pode ser mais que 2,5%, que é a regra do arcabouço, né? Então, assim, se essa regra tivesse valendo desde 2003, desde o primeiro governo do Lula, e pegando todo o período petista e os governos depois disso, a gente estaria com um salário mínimo abaixo de R$1.000 hoje. Então, assim, sim, ele vai continuar tendo ganhos reais, né, acima da inflação, mas a gente estaria com um salário mínimo bem mais baixo, seria cerca de 25% a menos do que é hoje. E aí também tem uma artimanha que, se essa regra também tivesse valendo no período do Temer e do Bolsonaro, teria sido maior do que o que a gente recebeu no Temer e no Bolsonaro. Então, assim, é pior, né, do que o que a gente quer e do que é o razoável, mas ainda assim é melhor do que esses governos neoliberais de direita, da experiência que a gente teve aqui. E assim, o impacto disso, o salário mínimo, ele foi o motor, né, a gente coloca como motor dinâmico do modelo de crescimento com distribuição de renda e inclusão social, que é o modelo do petismo, né? A gente pode aqui debater se deu certo, se deu errado, mas esse foi um modelo que foi uma lição correta que a gente teve no período do Lula, principalmente, e Dilma 1, Dilma 2, enfim, né, a gente sabe o que aconteceu. Mas então, a gente teve esse crescimento e o salário mínimo, ele é um farol para os outros benefícios. Então, você ter essa redução do salário mínimo vai ter um impacto também forte na vida das pessoas e na economia como um todo. Então, você puxar um pouco o freio de mão da economia, desse motor dinâmico.